Fala galera, tudo bem? Aqui professor Magno. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre ângulos na circunferência, em particular o ângulo central e o ângulo inscrito, e também exercícios, exemplos que a gente pode estar utilizando esses conceitos de ângulo central e ângulo inscrito para resolver, ok? Então vamos ao vídeo. Ângulo central. O que é o ângulo central? É o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. É o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Então aqui, pessoal, nós temos uma circunferência de centro O. E nós temos aqui duas retas que formam um ângulo. Esse ângulo tem um vértice. O vértice desse ângulo fica bem no centro, da circunferência. Ok? Então, esse ângulo o vértice é bem no centro da circunferência, a gente chama de ângulo central. Ok? O ângulo central é o ângulo que o vérticezinho dele fica bem no centro da circunferência. E esse ângulo, ele tem um arco correspondente. Aqui nós temos o arco que vai de A até B. Observa aqui, o ângulo é AOB. O ângulo AOB, ele tem um arco na circunferência. Esse arco vai de A até B. Essa parte aqui da circunferência a gente chama de arco. Esse arco, ele é correspondente ao ângulo central. Então, esse ângulo central, ele tem um arco AB que corresponde a ele. Ok? Então, o que é o AB? A distância de AB é um arco que corresponde, correspondente ao ângulo central. Esse ângulo central ele vai ter um arco, ok? Então essa é a primeira informação, o primeiro conceito que a gente já vai estar iniciando. O ângulo central e o arco que corresponde a ele. O que a gente já pode estar com mais uma informação aqui, pessoal? A medida de um arco em uma circunferência, ela é igual a medida do ângulo central correspondente a ele. Então, se a gente quiser saber a medida de um arco em graus, por exemplo, basta que a gente saiba a medida do ângulo central. Aqui nós temos um ângulo central alfa, esse ângulo aqui. Se alfa, por exemplo, fosse 40 graus, então o arco AB, essa distância aqui, que vai de A até B, em graus, seria 40 graus também. Por quê? Porque a medida do arco em uma circunferência tem a mesma medida do ângulo central. Se o ângulo central fosse 80 graus, então o arco correspondente a esse ângulo também seria 80 graus. Então nós temos aqui o ângulo AOB e o arco AB. Eles dois têm a mesma medida em graus. Então essa é uma outra informação, pessoal. Alfa é igual a B. Significa o quê? Que a medida do ângulo alfa é a mesma medida do arco AB, correspondente. Toda vez que a gente observar na circunferência um ângulo central, aquele arco que corresponde àquele ângulo, eles têm a mesma medida, ok? Então vamos ao próximo conceito, que é ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? É o ângulo que tem o vértice na circunferência e os lados são secantes a ela. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo com dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta. Nós já sabemos que o ângulo alfa, nesse exemplo aqui, ele é o ângulo central. E o beta, que é esse ângulozinho aqui, ele é o ângulo inscrito. Por quê? Porque o vértice dele, ele fica na circunferência. Observa aqui, o vértice do ângulo beta, ele fica na circunferência. E o vértice do ângulo alfa, ele fica no centro da circunferência. Então, alfa é o ângulo central e beta é um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito. Ok? Beta é o ângulo inscrito e alfa é o ângulo central. O que a gente pode observar aqui também, pessoal? Que o mesmo arco do ângulo central, que é esse arco todinho aqui,
que a gente pode observar, esse arco aqui do ângulo central é o mesmo arco do ângulo inscrito. Observa aqui, ó, o ângulo inscrito ele tem esse arco aqui também. Por quê? Porque ele vem daqui até aqui também. Da mesma forma, a diferença é que o alfa é o central e o beta é inscrito, mas os dois têm o mesmo arco correspondente, ok? Então nós temos já aqui uma propriedade. Um ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente. Então, pessoal, se nós temos um valor do ângulo inscrito, perdão, do ângulo alfa, que é o ângulo central, aqui nesse exemplo, qual vai ser o valor do ângulo inscrito? Vai ser exatamente a metade do ângulo alfa. Então, o que a gente já pode escrever aqui é o seguinte, pessoal. O ângulo beta, que é o ângulo inscrito, o ângulo beta, qual que vai ser a medida dele? Ele vai ser o ângulo central dividido por 2. Apenas isso. Por quê? Um ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central correspondente. Ok? Então, pessoal, se a gente tem o mesmo arco aqui, ó, tanto para o central quanto para o inscrito, se a gente sabe o valor do ângulo central, a gente sabe que o ângulo inscrito vai ter a metade do valor do ângulo central. E isso implica dizer o quê? Que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, ok? Então, já vamos guardando essa informação. O ângulo beta, ele tem a metade do ângulo alfa, ou seja, o ângulo inscrito, a medida dele é a metade do ângulo central. Se o ângulo central mede 100 graus, o ângulo inscrito vai medir 50. Se o ângulo central mede 40, o ângulo inscrito mede 20. O ângulo inscrito vai ser sempre a metade do ângulo central, ok? Assim como, né, o ângulo central vai ser sempre o dobro do ângulo inscrito, ok? Então, vamos continuar. Vamos a um exemplo. Determine o valor, né, no caso aqui o valor de x na figura. Nessa figura aqui, vamos determinar o valor do x. Que a gente já pode ter uma noção aqui, pessoal, do seguinte. Nós queremos este ângulo inscrito x. Por que ele é um ângulo inscrito, professor? Porque o vértice dele ele fica na circunferência. Então, x é um ângulo inscrito. E o que a gente quer determinar é o valor desse ângulo inscrito. O que a gente sabe? Que o ângulo inscrito ele tem a metade do ângulo central. Só que nesse exemplo nós não temos ainda o valor do ângulo central. Ok? Então, mas nós temos uma informação aqui. 40 graus é esse ângulozinho aqui. Observe, pessoal, que aqui ó, nós temos o centro da circunferência. Então, essa distância que vai desse ponto do triângulo aqui, ó, esse lado desse triângulo aqui, ele é o raio da circunferência. Por quê? Porque ele é uma distância do centro até essa extremidade. Então, a gente chama isso aqui de raio. E esse outro lado do triângulo aqui também é um raio da circunferência, porque ele sai do centro e vai até uma extremidade. Então, significa o quê? Se esse lado é raio e se esse outro lado também é raio, então esses dois lados desse triângulo são iguais. Então, significa o quê? Que esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais, porque os dois lados correspondem a um raio. Em um triângulo isósceles, esses ângulos da base são iguais. Então, se aqui é 40, aqui também vai ser 40. Aqui também, pessoal, vai ser 40 graus. 40 graus. Se aqui é 40, aqui também vai ser 40. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Tá, e o que isso nos ajuda? Na seguinte forma, em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Se aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 40, então somando os dois eu já tenho 80. Então esse ângulo aqui,
ele é o que falta para 180. Se aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 40, então aqui tenho 100 graus. 100 graus, pessoal. Se aqui é 100 graus, por que, professor, que é 100 graus aqui? Porque eu tenho 100 mais 40 mais 40, então eu vou ter 180, que é a soma dos 3 ângulos de um triângulo. E esse 100 graus aqui, ele é exatamente o ângulo central, que corresponde a esse arco aqui, ok? Esse arco aqui, ó. Esse ângulo central corresponde a esse arco. Então agora já dá para encontrar o valor do x. Por quê? Porque o x, que é o ângulo inscrito, ele vai ter o valor que é a metade do ângulo central. Então se o ângulo central é 100, então o ângulo x, que é o inscrito, ele vai ser a metade do ângulo central. Então x aqui, pessoal, ele tem 50 graus. Então essa é a medida do ângulo x, 50 graus. Então aqui nós usamos os conceitos de triângulo isósceles para a gente descobrir o ângulo central. E uma vez que a gente descobre o ângulo central, dá para descobrir também o ângulo inscrito, porque eles têm o mesmo arco correspondente. E o ângulo inscrito é sempre a metade do ângulo central. Então x é igual a 50 graus. Então vamos continuar. Continuando aqui, nós temos mais alguns exemplos para resolver. Nós vamos resolver da seguinte forma, pessoal. A letra B, nós temos o ângulo inscrito e nós temos um ângulo x. Esse ângulo x, ele é o ângulo central dessa circunferência. Então, como que a gente pode determinar esse ângulo x? Olha, se o ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central, e aqui nós já temos o valor do ângulo inscrito, que é 80, então quanto que vai ser o ângulo central? Exatamente o dobro do 80. Então, x aqui, pessoal, vai ser 160 graus. Por que, pessoal, que vai ser 160 graus? Porque é exatamente o dobro do ângulo inscrito. X é o ângulo central. Então, ele vai ser 160 graus. Se o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, então o ângulo central ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, x aqui, que é o ângulo central, vai valer 160 graus. Ok? Na letra C, nós temos o seguinte exemplo. Nós temos um ângulo inscrito x, que nós temos que descobrir a medida dele. Mas a gente não tem o valor do ângulo central. Só que detalhe, pessoal. Nós temos o valor do arco. O arco aqui é 68 graus. Ok? O arco é 68 graus. E a gente sabe que esse arco aqui de 68 graus, ele tem a mesma medida do ângulo central. Ok? O ângulo central, ele, viu? Da mesma forma que nós vimos lá no início, que o ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente. Se esse arco é 68 graus, você pode ter certeza que o ângulo central tem 68 graus também. E o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, se o arco tem 68 graus, o ângulo central também vai ter 68 e o ângulo inscrito vai ser a metade do ângulo central. Se o ângulo central é 68 e o ângulo inscrito é a metade, então x vai ser igual a metade do 68, que é exatamente igual a 34 graus. Então, pessoal, se nós temos o arco, é possível também descobrir o valor do ângulo inscrito. Basta a gente lembrar que o valor do arco é o mesmo valor do ângulo central. E como o valor do ângulo inscrito é a metade, então a gente consegue encontrar também o valor do ângulo inscrito. Então, continuando aqui, temos mais um exemplo que podemos resolver da seguinte maneira. Aqui nós temos o ângulo central, 130 graus, e nós temos o ângulo inscrito x.
Aí, para a gente determinar o ângulo inscrito, a gente tem que saber o quê? Que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central correspondente, porque os dois correspondem ao mesmo arco. A gente pode observar aqui, ó. Esse aqui é o arco do ângulo central e o ângulo inscrito, ele também corresponde ao mesmo arco. Então, se aqui é 130 graus, que é o ângulo central, o ângulo inscrito ele vai ter a metade do 130. Então, quanto que é x? X é igual à metade aqui do ângulo central, porque x é um ângulo inscrito. Então, x é igual a 65 graus. Só isso. X é o ângulo inscrito, ele tem a metade do ângulo central. Se fosse o contrário, se nós tivéssemos o valor do ângulo inscrito e não tivéssemos o valor do ângulo central, então é só a gente lembrar que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito e o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então aqui é 65 graus. Então, feito esse exemplo, a gente pode estar continuando aqui com o arco capaz. O que é o arco capaz? É o arco, pessoal, cujos ângulos inscritos relativos ao mesmo arco correspondente possuem a mesma medida. Tá, o que quer dizer essa definição aqui? É o seguinte, aqui, pessoal, nós temos o ângulo beta. Esse ângulo beta, ele tem um arco, observa, um arco AB, ok? Então, nós temos o ângulo A, né? O ângulo beta, o que é o arco correspondente dele? É o arco que vem de A até B. A gente pode observar aqui nas retas, ó. Exatamente isso aqui. Só que esse outro ângulo aqui, ele também tem o mesmo arco do ângulo beta. E o que diz a definição? Que se nós temos dois ângulos inscritos que correspondem ao mesmo arco, então esses dois ângulos inscritos têm a mesma medida. Então, se aqui é beta, aqui também vai ser beta, ok? Esse ângulo aqui também vai ser beta. Significa, professor, o que é isso? O que isso quer dizer? Que esse ângulo beta tem a mesma medida desse ângulo beta aqui. Por quê? Porque os ângulos, eles têm a mesma abertura, o mesmo arco na circunferência. O mesmo arco AB, ele é correspondente para os mesmos ângulos aqui. E se eles têm o mesmo arco correspondente, então eles têm medidas iguais. Então, em todos os vértices que eu fizer também novos ângulos aqui, que tiver o arco AB correspondente, eles vão ter medidas iguais. Tá, e o que é o arco capaz? O arco capaz é todo esse arco aqui, que sai de A, nesse sentido aqui, ok? E vem até B. Qualquer ângulo inscrito que surgir, né, que partir desse arco e tiver o mesmo arco correspondente a B, né, tiver o mesmo arco relativo correspondente, eles vão ter a mesma medida, ok? Então vamos a um exemplo para a gente entender melhor esse conceito. Olha aqui, ó. Determine o valor de x nas figuras abaixo. Então nós temos aqui na letra A 44 graus e nós temos x. O que nós podemos observar aqui, pessoal? Um arco AB. Esse arco AB, ele corresponde tanto para o ângulo de 44 graus quanto para o ângulo x. O que eu quero dizer? Esses dois ângulos aqui, eles correspondem ao mesmo arco AB. E pela definição de arco capaz, essa situação diz o quê? Que os ângulos têm a mesma medida. Então, qual que é a resposta? X aqui é 44 graus também. X aqui é igual a 44. Certo? Porque os dois ângulos têm o mesmo arco correspondente. Então, aqui x é 44 graus. Apenas isso. Tá aí a resposta.
Esse outro exemplo aqui. Como que a gente vai fazer para descobrir a medida do ângulo X? Observe aqui, pessoal, que nós temos já dois ângulos iguais. Por quê? O ângulo de 55 graus, que é esse ângulo aqui, ele tem o mesmo arco correspondente, que é esse arco aqui. Esse ângulo de 55 graus, olha, ele tem esse arco aqui na circunferência correspondente. E esse outro ângulo aqui, ele também tem o mesmo arco correspondente. Ele começa aqui embaixo e vem até aqui, ó. Então, ele também tem o mesmo arco correspondente dos 55 graus. Então, aqui, pessoal, também mede 55 graus. E aqui, pessoal, já é um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, aqui nós já temos o que? 90 graus. Então, quanto vai ser o X? O X, ele vai ser o que? O que falta para 180. Então, se nós temos 90 mais 55, o que é que falta para 180? 35. Opa. X aqui vai ser 35 graus. Ok? Então, está resolvida a questão. Então, 55 graus e 55 graus aqui, eles são iguais porque eles têm o mesmo arco correspondente. Aqui nós já tínhamos um ângulo reto de 90 graus, então para encontrar esse x, era só fazer a soma dos três ângulos internos de um triângulo. Nesse caso aqui é um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, então se nós tínhamos 90 mais 55, o que faltava para 180 era 35 graus. Então está respondido também essa questão, ok? Então, continuando aqui, pessoal, vamos para esse último conceito, que é o conceito de ângulo inscrito numa semicircunferência. Nós temos a seguinte propriedade: um triângulo retângulo inscrito numa circunferência tem sua hipotenusa como diâmetro. Observa aqui, nós temos uma circunferência e nós temos um triângulo retângulo inscrito nessa circunferência. Só que, além dele estar inscrito nessa circunferência, ele tem que o diâmetro dela é a hipotenusa desse triângulo. Certo? Por que ele está inscrito na circunferência? Porque os três vértices dele, eles estão contidos, né? Eles são os três vértices da circunferência. São três pontos que pertencem à circunferência. Então, este triângulo, ele está inscrito na circunferência. E um dos seus lados é o diâmetro da circunferência. Isso só acontece, pessoal, quando o triângulo é retângulo, ok? Para o triângulo ser retângulo aqui na circunferência, a hipotenusa tem que ser o diâmetro, ok? Se a hipotenusa do triângulo for o diâmetro da circunferência, então nós temos aqui que esse triângulo retângulo está inscrito nela também. Naquele outro exemplo, nós tínhamos um triângulo retângulo, porém a hipotenusa não era o diâmetro. Então, lá já era uma situação diferente. Aqui, um triângulo retângulo inscrito numa circunferência tem sua hipotenusa como diâmetro. Lá era só um exemplo para a gente encontrar o valor de x, mostrando pela definição do arco capaz. Aí aqui nós temos o quê? Que a hipotenusa é o diâmetro dessa circunferência, ok? Então vamos fazer aqui um exemplo que diz o seguinte: determine o valor do ângulo x na figura abaixo. Observe, nós temos aqui 50 graus e aqui nós temos o ângulo x. Observe aqui, pessoal, de cara, que esse triângulo aqui, ele é retângulo. Por que, pessoal, que esse triângulo é retângulo? Por enquanto a gente não está vendo aqui um ângulo de 90 graus, mas esse lado aqui do triângulo, ele é exatamente o diâmetro da circunferência. Se ele é o diâmetro da circunferência,
Então esse triângulo aqui ele é retângulo, ok? Então como é que a gente faz para descobrir esse valor de x? Tem várias formas. Se a gente quiser ir para a forma mais fácil, a gente pode já de cara definir que ele é retângulo. Então esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui de cima do triângulo, ele já vai ser 90 graus porque um dos seus lados é o diâmetro, e isso só acontece quando o triângulo é retângulo, tá? Para que o lado do triângulo retângulo seja já o diâmetro da circunferência, então realmente ele é um triângulo retângulo, 90 graus aqui, aqui 50. Então 90 mais 50, então nós já vamos ter o que, pessoal? 140, ok? 90 mais 50, 140, então x aqui já é 40 também, x 40 graus. Uma outra forma de fazer era a seguinte, observe que aqui é 50 graus e essa distância do centro até esse ponto aqui é o raio, e essa distância do centro até esse outro ponto aqui é um outro raio. Então esse triângulo aqui ele é isósceles, então aqui também é 50 graus. Só esse ângulozinho pequeno aqui já é 50 graus. Tá, então você quer 50, aqui é 50, então aqui é 100. Então esse ângulo aqui, ele é 80. Ele é 80 graus. E esse outro aqui, que é o que falta para 180, né? Que aqui é um ângulo raso, que é um ângulo de 100 graus. Que é só uma outra forma, tá, pessoal, de fazer. Então se aqui é 100 graus e aqui é x, aqui também é um triângulo isósceles, né? Porque aqui é um raio e aqui é um raio, então aqui também seria x. Então nós teríamos o que? X mais 100 igual a 180. Então 2x, então já vou colocar 180 menos 100, então 2x vai ser 180 menos 100 vai ser 80. Então, de qualquer forma, o x aqui é 80 dividido por 2, o x é 40. Essa, por uma segunda forma, dava também para a gente fazer. Mas, como a gente já sabe que pelo fato desse triângulo ter um dos lados como diâmetro da circunferência, então esse triângulo já é um triângulo retângulo. Então, aqui em cima já é 90 graus. E como aqui já é 50, 90 mais 50... vai dar 140, então esse x aqui, que é o terceiro ângulo, teria que ser exatamente 40 graus. A primeira forma. Caso você não soubesse que esse triângulo é retângulo, você poderia fazer dessa outra forma, chegaria aos 40 graus do mesmo jeito. Então, esse é o conceito de triângulo retângulo inscrito na circunferência quando a hipotenusa é o diâmetro. Então, nós temos um ângulo reto aqui de 90 graus, inscrito na circunferência. E observe um detalhe, esse ângulo de 90 graus é um ângulo inscrito na circunferência. E esse ângulo ele tem a metade do ângulo central. Nesse caso aqui, pessoal, o ângulo central é 180 graus. Então, de fato, o ângulo central é 180 e o ângulo inscrito ele tem a metade do ângulo central, então o ângulo inscrito é 90. Então aqui, mais uma vez, a gente mostra que o ângulo inscrito tem a metade do ângulo central, porque esse triângulo é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa também é diâmetro da circunferência. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá sua curtida, compartilha com seus amigos e é isso. Sempre, toda semana, temos vídeos novos aqui com muito conteúdo para vocês. Então se inscreva no canal e fique sempre atualizado daquilo que a gente tem aqui de conteúdo do ensino de matemática. Então valeu e é isso.